pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui no canal para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar e refletir um pouquinho sobre a história da Torre de Babel. E nós vamos entender e aplicar algumas lições e aprendizados que nós podemos extrair dessa história, desse episódio. E para isso nós precisamos entender e ler toda a história. Se encontra lá no capítulo 11 de Gênesis, dos versículos 1 ao 9, e vai nos dizer o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com a torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Algumas coisas nós precisamos entender para contextualizar essa história. E talvez, muitas das vezes, você pode já ter lido essa história e não ter entendido o porquê de Deus confundir a língua desse povo, o porquê de Deus dispersar esse povo e o que Deus disse para que confundisse a língua deles, para que impedisse eles de colocar os seus planos em ação. O fato é que nós precisamos examinar a intenção desse povo. Qual era a intenção deles? E lá no versículo 4 nós lemos: vamos construir uma cidade com a torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Primeira coisa, a intenção deles não era uma intenção que agradava, que estava na condição de agradar à vontade do Senhor. Eles estavam com a intenção de tornar o seu nome célebre, famoso, e isso se chama ambição. O fato é que nós somos tentados dia a dia a cedermos ao desejo, à ganância, à ambição por fama, por status, por poder. E essa foi a armadilha que Satanás colocou no caminho desse povo para que construíssem a Torre de Babel, para que eles ficassem famosos, para que o nome deles fosse celebrado por construírem uma torre que alcançasse o céu. E entendendo e sabendo a intenção, a ambição que estava no coração desse povo, Deus fez com que a língua deles fosse confundida. E o segundo ponto, eles não queriam que Deus os espalhasse pela terra. E por que eles tinham esse pensamento de Deus espalhar eles pela terra? O fato é que nesse episódio tinha acabado de acontecer o dilúvio. E tinha então findado esse dilúvio e a vida voltou-se ao normal. Só que a escritora Ellen White, ela é uma escritora e profetisa cristã, e ela afirma que aquele povo não acreditou na promessa de Deus de que nunca mais haveria um dilúvio na terra. E por acreditar que Deus mandaria novamente um dilúvio, eles colocaram em seu coração a ambição de tornar o seu nome célebre para construir uma torre que alcançasse o céu. Porque uma torre que alcançasse o céu os impediria de morrerem em um próximo dilúvio.
nós sabemos que a promessa de Deus, ela não falha. E quando o dilúvio findou, Deus colocou um arco-íris no céu para findar, para fazer uma aliança com o povo de que nunca mais mandaria um dilúvio sobre a terra. Só que aquele povo não acreditou na promessa de Deus. Aquele povo resolveu ouvir o seu próprio coração, a própria ambição que morava dentro deles. E quantas vezes isso também não acontece conosco nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a vontade de Deus, nós deixamos de receber a promessa que Ele tem para nós, de acreditar e confiar nessa promessa, por conta da ambição que Satanás implanta no nosso coração e a gente decide ouvi-la. Quantas vezes nós deixamos de obedecer e fazer a vontade do Senhor porque nós damos ouvidos aos nossos próprios desejos, ao nosso próprio desejo por status, por fama, por poder, por tornar o nosso nome célebre, assim como aquele povo tinha a intenção de fazer. Quantas vezes, mesmo estando na igreja, nós fazemos coisas não para agradarmos ao Senhor, mas para agradarmos aos homens, querendo com a ambição do nosso coração alcançar fama, querendo elogios de pessoas, querendo poder sobre as pessoas, querendo um status. E Deus não se agrada desse tipo de sentimento. E a própria história desse povo, da construção da Torre de Babel, é um grande exemplo de que Deus não se agrada de quando a ambição faz morada em nosso coração. Quando nós damos ouvidos às tentações de Satanás, de poder, status, fama, quando nós decidimos deixar a vontade de Deus de lado para ouvir a ambição e os nossos próprios desejos do nosso coração, aí nós podemos ter certeza que nós falharemos. Deus não se agrada da ambição. Deus não se agrada da exaltação própria. Deus não se agrada da arrogância. Deus não se agrada daquele que deixa a sua vontade de lado para ouvir os desejos do próprio coração, para cair nas ciladas que Satanás coloca no seu caminho, para ouvir o sentimento de ambição que reina dentro de si. Deus não se agrada de pessoas ambiciosas. E se porventura você tem sido uma pessoa ambiciosa, que tem feito muitas coisas por status, poder, fama, assim como esse povo da Torre de Babel queria fazer, lembre-se sempre dessa história e lembre-se de que isso não agrada o coração do nosso Deus. Ao invés de ouvir as suas próprias vontades, ouça a vontade do Senhor. Ao invés de ceder à ambição, ceda a sua dependência do Senhor. Porque quando nós entendemos a dependência que nós temos de Deus, nós entendemos que nós não somos nada sem Ele. E com isso, a exaltação própria, a arrogância, a ambição por poder, status ou fama vai embora. Entenda, Deus não se agrada de um coração e de intenções ambiciosas. E é isso que nós aprendemos com a história da Torre de Babel. E aí, gostou dessa reflexão? Eu espero que sim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.